No nosso espaço de hoje, nós vamos receber a visita de dois convidados especialíssimos. Eles vieram do Rio de Janeiro e vão contar histórias e dar testemunhos. Estamos recebendo o Paulo Sérgio Furtado, que é conselheiro da Fé e também sócio-diretor-presidente da Cezam Assessoria Contábil. E Benivaldo Ferreira Júnior, tesoureiro da Fé e, no mundo dos negócios, sócio-diretor executivo da Bens Corretora de Seguros. Muito obrigado por estarem aqui e virem do Rio de Janeiro, especialmente para conversar com a gente. Obrigado, Sérgio. Somos nós que agradecemos. Essas pessoas que a gente vê nos jornais, nas revistas, na televisão, Paulo, sintetiza para a gente, são felizes com o poder, com o dinheiro, com o que têm? Bom, Sérgio, no primeiro momento, a impressão que a gente tem é que essas pessoas são saciadas de felicidades. Mas quando a gente começa a conviver e conhecer um pouco da história, a gente descobre que alguns vazios decorrentes existem, né? dessas funções que eles executam, entende? E Paulo, você existenciais, nessas crises existenciais que alcançam essas pessoas também. E você tem tido a oportunidade de falar do amor de Cristo para essas pessoas? Sempre a gente procura separar as coisas, sabe, Sérgio? Mas eles mesmos, eles produzem alguma abertura para que a gente também fale de algo sublime, superior, e a gente acaba entrando nas questões dos céus. Nós estamos em crise de confiança nesse país. E confiar no contador é algo muito importante, porque está ali a sua vida revelada em números e as finanças. Isso faz diferença? E um dos motivos de trabalharem comigo em parceria é justamente dessa confiança que eles têm quando se trata dos números pessoais, números da empresa, e eles percebem esse diferencial lá conosco, nessa equipe. Eu queria perguntar agora para você, Benivaldo. No seu trabalho também existe muito da ética e da confiança. Você está numa seguradora, né? Numa corretora de seguros. Até que ponto, nos seus negócios, falar de Deus, as pessoas saberem que você é uma pessoa que teme a Deus é importante? No nosso negócio, Sérgio, a credibilidade ela é fundamental. E os seus valores acabam sendo, obviamente, repassados para os seus negócios. Isso é percebido também pelos seus clientes e pelos seus funcionários. A maioria dos nossos funcionários, eles não são da mesma fé, mas os princípios, os valores que nós acreditamos, eles passam a ser compartilhados através da empresa. Isso reflete no nosso dia a dia. Temos a oportunidade de fazer o culto matinal, que é espontâneo, com participação dos funcionários que quiserem. Inclusive, hoje nós temos alguns funcionários estudando a Bíblia, né, de uma forma sistemática com um dos nossos funcionários, que é adventista. Começa dentro da casa. Começa dentro da casa. E para fora, com os clientes? Você tem tido oportunidade de revelar também o amor de Cristo em certas ocasiões? Porque você fala com diretores de grandes organizações, né, recursos humanos, de uma forma geral. Como é essa abordagem? Além da questão dos valores, que é importante, é o que realmente fortalece a relação de confiança que a gente tem, dentro das atividades que nós temos, uma delas é a gestão de risco na área de seguro-saúde, por exemplo. E uma das ferramentas que nós temos é implementar ações e programas de promoção de saúde e qualidade de vida. Então, nós pegamos a nossa reforma de saúde, nossos princípios de saúde, damos uma roupagem empresarial e aplicamos na empresa. De uma forma indireta, estamos compartilhando um pouco daquilo que nós cremos dentro da nossa atividade profissional também. Paulo, você é capaz assim, de pontuar alguns exemplos em que foi marcante você dar um aconselhamento, quem sabe até levar essas pessoas famosas para a igreja, para poder compartilhar do seu Deus? Você tem experiências dessa natureza? Sérgio, eu acompanhei alguns testemunhos, algumas experiências de pessoas que no meio de uma conversa, de um desabafo, a gente descobriu que era uma pessoa carente da presença de Deus. Com isso, primeiro que a todos os clientes que entram no escritório, eu entrego um livro. Que livro é esse? É a Última Esperança. Tá? E com isso já foram, pelo menos que já passaram por mim lá, mais de 800 livros, isso só no ano de 2014. Todos que entram para conversar comigo na minha sala, eles recebem um livro, e sobretudo aqueles que não são da igreja. E essa é uma dica para qualquer um fazer, né? O microempresário, um profissional liberal, isso é tão simples, né? Custo pequeno, fácil
E não tem quem não queira receber um presente, né? É verdade. Como esse. Eu tenho acompanhado alguns artistas que por trás dessas histórias que aparecem na TV, de um ser humano necessitado, carente, e aí a gente vê algumas transformações. Eu tive algumas experiências assim, tive experiência há pouco tempo com um jogador de futebol e tive também uma experiência conhecida de todos com um artista de TV e foi maravilhoso, né? A gente percebe a carência de Deus com essas pessoas. Vamos falar um pouquinho do exercício prático cristão. Você é um amante da música e ajudou a fundar um grande coral no Rio de Janeiro, Coral Jovem do Rio de Janeiro. Você foi cantor, você foi diretor, você foi tudo naquele coral. E um coral que alcançou sucesso não só no Brasil, mas no exterior. Inclusive se apresentou em programas, né, de televisão de alta audiência, teatros, etc. Como é que é conciliar o tempo de tudo isso e ainda se doar, né? Dar o tempo que às vezes a família te pede, você precisa para o descanso, para fazer trabalhos voluntários em prol de Jesus? Sérgio, quando você se envolve num projeto como esse que você citou, que é um ministério, você sabe que está fazendo algo além das suas obrigações, quer sejam profissionais, suas obrigações naturais para a sua família, mas quando você trabalha para Deus, existe uma força interior que te atrai, uma motivação que faz com que você consiga administrar um tempo que talvez você não tenha, Deus te permite que você consiga administrar, colocar uma energia que você acha que talvez você não vai ter, mas Deus te fortalece. E o resultado desse trabalho é a maior motivação que você pode ter. Então, ficar parado acho que é o problema. E no caso do coral, eu vou contar aqui, se você puder me permitir, você foi agraciado, porque você conseguiu converter uma pessoa muito especial que veio para o coral e depois veio a se casar com ela. Então, foi dupla felicidade, né? Esse foi um projeto interessante na época do Coral Jovem. Minha namorada não era adventista, a gente obteve o interesse dela fazer um estudo, um colega do coral fez o estudo bíblico customizado para ela, e o resumo da ópera é que, além dela se converter, mais de 25 coristas naqueles 2 anos também se converteram, minha esposa, a esposa do meu irmão, e Deus é bom demais para a gente, pode ter certeza, até nesse detalhe, eles nos abençoam. Benivaldo, ainda continuando com você, é verdade que Deus é teu sócio? Pois é, Sérgio, acho que pouca gente sabe disso, mas há mais ou menos 18 anos atrás, eu fui executivo de uma grande seguradora, trabalhamos juntos. Depois eu saí, montei um projeto em parceria com a seguradora. Infelizmente, deu tudo errado. Literalmente, eu quebrei. E estava numa situação bastante delicada. Eu fiz um pacto com Deus. Se Ele me ajudasse a sair daquela situação, além de devolução do dízimo e do meu pacto que já existia, 1/3 de tudo que eu ganhasse seria dele. E na época eu me lembro que a minha despesa, minha receita, era metade do que eu precisava de despesa naquele período. E quando eu fiz o acordo, eu acho que eu exagerei na dose, né? Seria mais ou menos 6 vezes que eu estava negociando. Pensei até em orar de novo para renegociar. Falei, não, fé, esteja nas mãos deles. Em 3 meses, a receita que eu tinha até então, ela sextuplicou. E desde aí eu montei a empresa, são 17 anos. Graças a Deus a empresa nunca deixou de crescer a cada ano. E eu tenho o privilégio de poder retribuir a Deus 1/3 de tudo que eu tenho, Ele é meu sócio. A razão do segredo do sucesso dos nossos negócios, com certeza, a presença deles. Posso ajudar vários projetos entre fé. Hoje temos mais de 50 crianças que estudam, têm bolsas de estudos pelo nosso programa. Ao longo desses últimos anos, mais de 500 pessoas já se formaram, alguns pastores. Então, é um privilégio poder retribuir o muito que Deus nos abençoa. Que bacana, hein? Ótima experiência. Paulo, sua mensagem final, principalmente para quem sabe, outros contadores espalhados pelo Brasil, seus colegas, outros profissionais liberais, que também querem, quem sabe, começar a ter a iniciativa de transformar outras pessoas através de Cristo. Não vender os princípios, de hipótese alguma, a qualquer custo, não vender os princípios. Quando eu iniciei minhas atividades, eu fiquei perguntando a Deus como lidar com essa situação toda e por diversas vezes eu tinha as mesmas respostas. A resposta de Deus para mim foi a seguinte: cuide dos meus negócios, que eu cuidarei dos seus negócios. E Deus cuida muito melhor dos nossos negócios do que nós cuidamos dos dele. E eu tenho sentido isso na minha vida pessoal e isso tem refletido na vida também espiritual, Sérgio. Nós não temos mais tempo, mas
seria bacana, e eu vou contar para o telespectador, você voltar um dia aqui para contar, você chegou até a ser ameaçado por bandidos e sofreu uma extorsão violenta, não é verdade? É. Foi uma situação que a gente não deseja para ninguém, né? Mas mesmo ali nessa situação, eu vi o amor de Deus tão presente como talvez em nenhuma outra situação mais confortável. Deus cuida dos seus filhos. Não Muito tenho obrigado por terem estado aqui com a gente, viu, Paulo, Benivaldo? Sou eu que agradeço. Obrigado. E você tem um encontro marcado com a gente na próxima semana, neste quadro, com outros convidados. Até lá.